Boa tarde, pessoal. Não conseguimos ter nossa aula semana passada por causa do tempo, mas eu gravei para essa semana vocês poderem assistir e realizar a atividade. Então, nós vamos trabalhar com os relative pronouns essa semana, que são os pronomes relativos, tá? O que são os pronomes relativos? Os pronomes são aquelas palavras que a gente vai utilizar no meio de uma oração e que vai se referir a um sujeito, a um objeto que já está presente na frase, tá? Então, quando a gente vai escrever um texto, por exemplo, para a gente não ficar repetindo as palavras, a gente pode utilizar dos pronomes relativos nessas orações para que eles para que ela fique mais coerente, tá? Então, nós vamos trabalhar ver 4 pronomes relativos hoje, tá? Que são os pronomes who, which, that e whose, tá? Então, esses 4 pronomes relativos, eles têm praticamente o mesmo significado, tá? Eles têm o mesmo significado, só eles mudam as situações de uso deles, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que eles significam e quais os usos que a gente tem deles, tá? Vamos lá. Tá? Então, eu tenho aqui, vocês podem observar aqui, que eu tenho os 4 pronomes relativos que eu havia falado, tá? O who, que significa quem, que ou qual, ele é utilizado para quando eu quero me referir a pessoas. Então, um exemplo. The man who lives here is an engineer. O homem que vive aqui é engenheiro. Então, para eu não repetir a frase, tem um homem que vive aqui. O homem que vive aqui é engenheiro. Eu juntei, né, a frase, uni as duas orações e utilizei o pronome relativo ali para fazer essa ligação e me referir a quem eu já tinha me referido na frase anteriormente, tá? Então, quando eu for utilizar a palavra que ou quem no meio da frase e eu estou me referindo a pessoas, esse pronome vai ser o pronome who, tá? Então, olha o exemplo ali de novo. The man who lives here is an engineer, ok? Deixei em destaque ali as palavras dos pronomes para vocês observarem. Aí nós temos o pronome which, tá? O which também significa o que, o qual e o que. Mas, diferente do who, ele é utilizado para se referir a coisas, tá? Então, quando eu quero falar o que, usar esse pronome me referindo a coisas e não a pessoas, ele será o pronome which, ok? Então, olha o exemplo. The bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido usar, tá? Então, o qual vestido ela vai usar, né? Se eu estivesse me referindo a uma pessoa, eu teria que trocar o pronome ali. Como estou me referindo a uma coisa, né? Que no caso é o vestido, eu utilizo o which, ok? Aí nós temos o pronome that. O that, ele significa somente que. E ele pode se referir tanto a coisas quanto a pessoas. Aí agora vocês vão me dizer, tá? Então eu uso that para tudo. Se ele pode se referir para coisas e a pessoas, por que eu vou usar os outros pronomes? Tá? A diferença é é uma diferença bem sutil na formalidade da frase, tá? Então, o that é um pronome mais informal, tá? Eu posso utilizar dele quando estou conversando com os amigos, quando estou mandando mensagem para um amigo, né? Agora, em outras situações, né, que exigem uma formalidade um pouco maior, eu dou preferência aos outros pronomes. Tá? Então, coloquei um exemplo aqui,
The girl that arrived is beautiful. A menina que chegou é linda. Então, ali eu usei o that para me referir à garota e provavelmente é um comentário que eu estou fazendo entre amigos ou, desculpa, pessoas bem conhecidas, ok? E aí o último pronome, que é o pronome whose. Whose significa cujo, cuja, cujos ou cujas. E ele é utilizado quando eu quero indicar posse, tanto de coisas quanto de pessoas, né? A gente não tem a posse das pessoas, mas eu posso me referir a elas nesse sentido, como vocês vão ver ali no exemplo. Ó. He is a writer whose work I admire. Então, ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. Então, o trabalho é de quem? É do escritor. Ele pertence, ele indica posse, né? Ele pertence ao escritor. Então, eu vou utilizar ali o pronome whose, ok? Então, são esses 4 pronomes relativos que a gente iria ver hoje, que a gente viu hoje, que vocês vão utilizar para realizar a atividade aqui embaixo, tá? Aqui embaixo para completar as frases. Então, eu traduzi as frases para vocês, ali do ladinho, para que vocês consigam interpretar ali e ver qual é o pronome que mais vai se encaixar na frase ali da atividade, tá? Então, eu tenho ali, ó, the person, daí tem um espaço para completar com um dos 4. Phoned me last night is my teacher. A pessoa que me ligou noite passada é minha professora. Então, é esse que aqui que vai ser o pronome que eu vou utilizar ali. Então, quais dos pronomes lá significa que? E esse que está se referindo a quem, né? A pessoa que me ligou noite passada é minha professora. Então, eu estou me falando da pessoa, né? Então, eu estou me referindo a uma pessoa e não a uma coisa. Então, tem alguns pronomes que eu posso utilizar, outros que não seriam adequados, ok? Então, esse que ali, como que é esse que no inglês? Né? Então, por isso que às vezes quando vocês perguntam, professora, como que fala tal palavra em inglês? Depende da frase, depende do contexto, depende de onde vocês vão utilizar elas. Por exemplo, o que ali, né? O que pode ser o that, pode ser o who, pode ser o which. Então, é isso que vocês têm que analisar na frase. Então, vocês encontram ali na tradução o que ou qual, o cujo, que vocês vão ter que passar para o inglês, né, que usar o pronome, e vocês vão ver ao que ele está se referindo, tá? Então, vocês vão analisar a frase ali para daí conseguir colocar no inglês certinho. Por exemplo, a segunda, the car hit me was red. O carro que me atropelou era vermelho. Então, o carro que me atropelou. Quem me atropelou? O carro, né? Então, esse que está se referindo ao carro. O carro é um objeto. Então, qual pronome relativo eu posso utilizar ali na frase para me referir ao carro sem repetir novamente, ok? Então, é essa a atividade dessa semana. Beleza? Qualquer dúvida, manda uma mensagem, ok?